Olha só, irmãos, essa palavra, Deus ficou ao longo da semana mexendo comigo em um detalhe da história de Esther. A pastora Daniela gosta muito de pregar sobre a rainha Esther, ela tem mensagens poderosas sobre a rainha Esther, mas tem um detalhezinho que me chamou muita atenção hoje, e dentro disso eu quero caminhar essa mensagem. A Bíblia diz que a rainha Esther era uma mulher tão bela que quase chegava perto da pastora Daniela, de tão bonito que era. Ela baixou a cabeça, que eu falei que ia falar isso no altar aqui, nesse momento. Mas olha o que acontece. Ela vai entrar em um lugar onde ela vai passar por um processo seletivo para se tornar rainha no lugar da rainha atual Vasti. E é sobre isso que eu quero falar com você em alguns pontos, para que nós possamos orar em instantes e que Deus possa colocar essa mensagem nos nossos corações. Por isso eu fiz questão de ler vários pontos, porque não é uma personagem tão conhecida do nosso dia a dia, mas é alguém que tem muito ensinamento para passar para nós, principalmente para chegar ao lugar onde ela esteve. Tudo isso aqui precisou acontecer com ela. Primeira coisa que eu vejo, Jaldeir, é que não era qualquer mulher que era para ir para a presença do rei. Quando foi lançado o edital do concurso, quando foi lançado o edital do processo, tinha algumas características que eles buscavam. Principalmente porque alguém se tornaria rainha, e a proposta do rei Xerxes, que era alguém que tinha muita autoridade, ele governava mais de 120 nações. A proposta era muito mais apresentar a rainha do que ter ela como sua própria esposa. Então foi assim que Vasti começou a ficar revoltado, porque ele está terminando uma festa, e aí ele está embriagado, e ele fala: vocês estão maravilhados com o reino que eu tenho, então manda chamar também a rainha aqui para vocês verem como ela é. E a postura de Vasti não agradou o rei, não agradou seus conselheiros, então foi aberto um caminho para Esther. Primeira coisa que eles buscavam em todo o reino, tinha que ser do reino. Primeira coisa que eles buscavam eram jovens que fossem virgens. Primeira coisa que Deus falou comigo no meu coração primeiro ponto que a gente aprende com isso aqui: se preservar, se guardar para uma ocasião especial. De todas as fontes da sua vida, você deve guardar o seu coração, ou de todas as coisas que você deve guardar de precioso na sua vida, guarde o seu coração, porque delas procedem as saídas da vida. E muitas vezes a gente fica muito exposto, fica muito explícito as coisas para tantas pessoas. Ei, se Deus tem algo especial com você, se guarde também para algo especial que Deus tem para fazer na sua vida. E a gente está aqui declarando que está chegando uma hora de que o seu momento é chegado. Às vezes você tem apenas uma única oportunidade, mas ela será suficiente, porque o seu Deus te preservou, te guardou para uma ocasião especial. Se Esther não tivesse sido preservada, embora fosse muito bonita, ela não estaria naquele lugar. Então, quem sabe você fica buscando ter experiências em tantas coisas, e talvez a porta que Deus vai abrir para você não vai requerer experiência, mas sim vai requerer do seu caráter, vai requerer do seu compromisso no secreto com o Senhor. Então deixa, ainda que você não tenha experiência, você serve o Deus que tem experiência, serve o Deus que é o mais experimentado de todos, e esse Deus, a porta que Ele abrir para você, Ele mantém ela aberta para você. O segundo ponto dessa virgindade foi justamente isso: não tem problema não ter experiência. O que era necessário? Ter humildade para aprender, e intensidade para que esse aprendizado fosse rápido. Então, Esther é bonita, mas Esther também, ela tem humildade. Quando Mardoqueu vai chamar ela vai até o palácio e ela submete aquele lugar. Qual lugar que ela está, pastor? Ela está no harém. Um harém, um lugar onde estavam as outras mulheres. De todo o reino vieram mulheres, gente. E todas elas, qual era a proposta? Todas elas estavam no mesmo concurso, no mesmo processo. O rei só podia escolher uma rainha, e todas elas queriam esse lugar, esse posto de rainha. Outras mulheres que buscavam a mesma coisa. O que eu aprendo aqui? Ande perto daqueles que têm os mesmos objetivos que você. Escolha andar com as pessoas que buscam as mesmas coisas que você. Você não pode escolher a sua família,
mas você pode escolher os seus amigos, você pode escolher as pessoas que são suas companhias, você pode escolher com quem você anda. Então procure pessoas que não vão ter você como um adversário, ou pessoas que não vão tirar você do seu propósito, do seu foco, mas pessoas que vão caminhar para o mesmo propósito. E sabe por que a gente se reúne todo domingo aqui 18 horas? Porque o nosso propósito é ir junto para as mansões celestiais, porque o nosso propósito é adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Então você deve caminhar com aqueles que buscam as mesmas coisas que você, aqueles que creem nas mesmas coisas que você, e você vai estar cada vez mais perto do lugar que o Senhor tem separado de vitória para você. Elas estavam todas juntas no mesmo lugar, mas todas com o mesmo objetivo. Todo mundo queria a mesma coisa. Aí sabe o que me chama a atenção? Que embora a Bíblia já fale, algumas versões falam que Esté era atraente e bela, ela já era bonita. Ela precisou, irmãos, ser submetida a um tratamento de beleza. Ela, embora fosse bela, ela ainda precisou passar por aquele momento ali que a beleza dela ficaria ainda mais especial. O que eu aprendo é que sempre dá para melhorar aquilo que já é bom. Sempre dá para melhorar aquilo que já é funcional. Deus te dá unção, Deus te dá um dom, mas requer de você empenho e dedicação para que a capacitação venha dia após dia. O que me chama a atenção da Esté é isso. Ela não está sentada na vantagem de ser bela ou ser atraente, mas ela tem a humildade de passar por um tratamento de beleza para poder aperfeiçoar aquilo que Deus já fez. Então, irmãos, Deus já fez coisas grandes na sua vida até aqui, e eu fico feliz, você deve ficar feliz pelo que Deus fez, mas Ele tem mais para você, Ele não tem apenas aquilo que é bom, Ele tem aquilo que é o melhor, aquilo que é separado para você. Então não importa qual seja a sua área, dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, dá para parar de sentar na vantagem e seguir para aquilo que Ele tem para você. Se tiver alguém bonito do seu lado, fala bem assim: você é bonito, você é bonita, é bonitão, mas dá para melhorar, não dá? Temos que ter que trabalhar bastante, né? Mas dá para melhorar. Tem uns que não precisam nem de tanto tempo assim, irmãos. Mas Esté precisou e ela submeteu isso. Mas o que eu aprendo isso também no nosso dia a dia, irmãos? Às vezes a gente questiona Deus, por que Deus não deu as melhores coisas para nós ainda, e qual é a nossa parte nisso? Além de você crer, você também precisa se mover. Além de você esperar, também se prepare nessa espera. Esté sabia, vai chegar uma hora, ou alguém vai ser escolhido. Até lá eu estou me preparando. Você vai olhar para a Bíblia e perceber que tudo que Deus fala com alguém, a gente acabou de citar na hora da oferta, Abraão. Deus falou: vou dar essa terra para a sua descendência. Deus não tinha dado ainda. O que Abraão fez? Minha preparação, já fiz logo um altar. Você vai perceber que ele roda sempre em cima disso. E é como se ele prendesse tanto a promessa ali, que Deus fala: eu tenho que fazer de qualquer jeito pela vida dele, porque ele segue crendo. Então, às vezes a gente se assenta na vantagem daquilo que temos, e a gente não busca aperfeiçoar aquilo que Deus já colocou em nós. Você tem um dom lindo, você tem um dom maravilhoso. Quando a gente fala em ambiente de igreja, a gente pensa que o dom é só aquilo que é usado no altar. Não, irmãos, tem pessoas que trabalham suas profissões como um dom que Deus deu. É difícil enxergar o que é ministério, o que é chamado, porque tudo que você faz assim. É difícil saber o que é a sua profissão, porque você tem tanta habilidade para fazer o que faz, tanto zelo para fazer o que faz. Esses dias atrás, eu e Felipe, depois da escola, ficamos fazendo um intensivo, conversando, e a gente lembrou que até mesmo para fazer os objetos do tabernáculo, Deus liberou uma unção especial sobre 2 homens para fazer. Tinha uma unção especial sobre eles para que eles pudessem fazer tudo ali. Então saiba, você, naquilo que você trabalha, naquilo que você tem uma dedicação, Deus também tem uma unção para liberar sobre você. E se alguém precisar disso nessa sua área profissional, Deus tem uma unção de criatividade para você, para aperfeiçoar essa habilidade em você. Submeta-se ao Senhor, porque Ele tem capacitação para você, Ele tem caminhos para trazer a capacitação para você. Outra coisa que eu vejo em Esté, ela precisou de uma comida especial. Foi tratamento de beleza, mas também foi comida especial. O cardápio mudou. Não era mais o que ela comia em casa,
ela comia aquilo que seria servido na mesa do rei depois. E a comida que ela comia trabalhava também para esse processo. A pergunta para nós é: do que você tem se alimentado? O que você tem te alimentado vai te levar para mais perto ou para mais longe dos seus objetivos? Hoje pela manhã, na classe lá de baixo, lá, a gente falava sobre isso. Nem tudo que a gente faz, irmãos, ocupa o nosso tempo é pecado. Mas o que a gente está consumindo? O que você gasta tempo com o seu celular, com a sua TV, com o seu computador, com a sua agenda? Isso está te levando para mais perto do seu propósito ou para mais longe? O que está fazendo a sua cabeça? O que está sendo um alimento para você? Esther se absteve do tipo de alimentação tradicional por um ano também, irmãos, porque ela sabia onde queria chegar. Sabe o que você precisa fazer nesse tempo? Se for necessário, muda a sua rotina. Muda daquilo que você se alimenta. Eu não estou dizendo de comida física, mas as pessoas que você segue na internet, os hábitos que você criou na internet, aquilo que você foi consumindo, consome através de TV, de jornal, de revista. Às vezes a pessoa ainda segue de forma expressa. E tem coisas que a gente assiste, que beleza, mas tem coisas que a gente se alimenta. Tem coisas que a gente tem um hábito de falar assim: não, isso aqui, eu preciso ter isso no meu dia. Eu estou relaxando com isso aqui. Isso aí, está te alimentando, levando para mais perto do seu objetivo? Ou está tirando você do caminho que Deus tem para você? Deus não quer que nós vivamos distraídos. Ele fala para nós estarmos sempre em posição de vigilância. E esse é um tempo que o diabo não precisa tirar a gente das nossas rotinas. Ele só precisa nos deixar distraídos. Porque distraído a gente perde o foco principal das coisas. Então olha para aquilo que você está se alimentando e busque se alimentar melhor das coisas que vão te edificar e te colocar mais perto de Deus. Aí eu chamo a atenção para isso. Foi isso aqui que Deus me pegou na semana. E eu precisei botar um cenário até aqui para chegar nesse ponto. O que foi interessante, já que a gente falou sobre essa virada ainda de semestre? Qual era o processo de Esther? 12 meses ela precisava ser ungida, precisava comer dessa forma. 12 meses ela precisava desse tratamento de beleza. Um ano inteiro, irmãos. Esther se preparou um ano inteiro. O projeto de vida dela, 2025, foi: eu quero estar preparada para 2026. Entendeu? Pastor Deus, não aconteceu mais nada. Ramires, ela não viu mais nada, ela não ganhou nada, ela não teve nenhum testemunho para contar para outras pessoas, ela não viu uma grande vitória, porque a vitória dela estava em andamento. Essa disciplina de Esther me chama a atenção, por quê? Porque a gente quer as coisas com Deus num tempo muito curto. E o que Deus está dizendo para nós é: você está orando por algo? E se eu chamar você para se preparar para isso? Você tem disposição de abrir mão da sua rotina para se dedicar só um tempo de preparação para isso? O que eu olho para Esther e vejo isso, irmãos, foram 12 meses que tudo que ela fazia era estar naquele lugar, aprender daquelas coisas. Ela ainda não tinha uma coroa, ela não tinha uma outra rotina, tudo era preparação. Precisou mudar a alimentação, precisou mudar a geografia, precisou mudar os hábitos, a companhia, as amizades, foi mudando. Porque Deus estava preparando ela para um grande projeto. Eu sei que tem coisas que a gente espera que aconteça um dia, uma semana, um mês, mas projetos grandes demoram a acontecer. Mas pode ter certeza, Deus segue trabalhando, Deus segue trabalhando, Deus segue trabalhando. Então se Ele segue trabalhando, segue você também acreditando. Se Ele segue trabalhando, segue você esperando nele, segue você se capacitando. Se vale a pena orar, vale a pena esperar. Se vale a espera, vale também o preparo. Um ano inteiro, irmãos, o que você fez aqui se preparando para aquilo que você pediu para Deus? 6 meses até aqui, o que você fez? Você se preparou mais para isso? Continua da mesma pessoa que iniciou o ano ou deu para dar uma melhorada? O projeto de Esther estava em andamento, foi um ano estudando para ser aquilo. A minha pergunta é: quanto vale o seu projeto? Quão dedicado você está a esse projeto? Você consegue se empenhar mais? Consegue esperar e suportar o processo? Assim como a rainha Esther recebeu uma coroa de rainha, irmãos, no final do processo, Deus tem uma coroa para aqueles que não desistem.
Deus tem uma coroa no final do processo para aqueles que perseverem até o fim. Apocalipse 2, versículo 10 e 11, na carta que ele escreve à igreja de Esmirna, ele chega no momento e fala: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Ele fala: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, todo mundo pode ouvir a mesma coisa, mas quem tiver o ouvido aguçado, opa, entendeu que essa é a senha, essa é a chave, essa é a palavra para mim. Quão dedicado nós estamos, irmãos. Esther está vivendo essa realidade. E sabe o que é interessante? Se você olhar e conhecer a história de Esther, o nome de Esther é Hadassah. Hadassah é como um botão de uma flor. É uma flor que está em crescimento ainda. E o nome Esther é uma flor desabrochada já. Então, ou seja, esse período de tratamento que ela está recebendo, de preparo dela, o processo dela, está amadurecendo ela, está florescendo ela, está preparando ela, para ela chegar naquilo que tem. Às vezes Deus falou uma coisa com você, você não estava preparado para isso ainda, mas Ele já te via assim. Deus pegou um menininho que era pastor de ovelha e falou assim: vai ser o próximo rei de Israel. Nem o pai via, nem os irmãos via, mas Deus já via Davi não como um pastor de ovelhas, mas como o rei da nação dele. Deus pegou um menino que acordava à tarde, tinha uma túnica bonita do seu pai, mas não ia trabalhar com os irmãos, ficava com o pai, e Deus deu sonhos para ele, José. Deus já viu que ele seria governador, o pai não viu, o pai repreendeu nos sonhos, os irmãos não viram, mas José sabia que o Deus que falou com ele ia fazer acontecer. E Deus viu ele dessa forma. José talvez falou bem assim: já estou pronto para isso. Aí Deus falou: tá, não, só te mostrei o que vai acontecer com você. Tem um processo para você aprender a ser essa pessoa. Esther, você é bonita, você é virgem, você tem a oportunidade de poder mudar a sua vida, da sua família, e está na posição que eu tenho um objetivo para você lá na frente, mas vai requerer preparo para você. Você está disposto a se preparar? Deus pode fazer uma virada na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas você está disposto a se preparar para isso? Se a virada chegar hoje, você consegue já dar conta, ou você vai deixar Deus te preparando para isso? A gente olha para nosso país, olha para o Brasil e vê a nossa realidade, e a gente percebe que muitos homens, mulheres, famílias que ganharam prêmios altos em loteria, ou prêmios financeiros dessa forma, até mesmo heranças, que não tiveram preparo, perderam tudo muito rápido, irmão. Então às vezes a gente está pedindo a Deus coisas grandes, Ele está falando assim: eu vou te entregar isso grande, vai se preparando para isso. Davidson falou semana passada na aula lá embaixo lá, que um dia ele pediu paciência a Deus, e aí Deus não dá logo um pacotão de paciência. Na verdade, Ele dá um pacotão de situações para você exercer sua paciência. Então é assim. O que eu peço a Deus agora, Ele vai me dar a semente para isso crescer. O projeto de Deus para nós, irmãos, a gente pensa: o que vai ser do meu mês? O que vai ser da minha semana? O que vai ser desse bimestre, trimestre? Deus já está olhando e fala: o que eu vou fazer do Saulo para 2025, 26, 27, 28, 2030? Você é um grande projeto de Deus que está em andamento. Você é um grande projeto de Deus, e Deus está dizendo: seja fiel. Eu tenho uma coroa no final para você. Seja fiel, não desista. Tenho uma coroa da vida para você. Vai caminhando esse percurso, ainda que precise de paciência, ainda que precise de preparo, ainda que precise de fidelidade. Vá, porque eu estou com você. E no final eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma coroa sobre você. Eu falo mais duas coisas para nós orarmos. O que eu vejo nessa menina que saiu na frente, não só porque era bela, ela saiu na frente também, Sônia, porque ela é bem informada. E principalmente a informação dela vem de uma aliança que ela tem com Mardoqueu. O seu tio que cuidou dela, o seu primo que cuidou dela, depois que os seus pais se foram, e agora Esther é uma menina órfã. Então Mardoqueu adota ela, cuida dela. Foi Mardoqueu que viu no jornal, viu na TV, que ia passar, que ia ter um concurso da garota mais bonita.
Foi Mardoqueu que chegou em casa e falou: Esther, eu paguei a inscrição do concurso para você ir para lá. Você é a próxima rainha. Ela era bem informada por conta de Mardoqueu. Mardoqueu escolheu, pastor Denilson, viver os dias na porta do palácio, só para poder saber de tudo que aconteceu na porta do palácio, para ele um dia ter alguém da família vivendo dentro do palácio. Ele escolheu, Verônica, viver dias de dormir na escada, para ficar ouvindo o que está acontecendo dentro do palácio. Mas os dias que ele viveu na escada foram dias necessários para quê? Para que a sua filha estivesse lá dentro, né? Aquela que ele adotou estivesse lá dentro, alguém da sua casa estivesse lá dentro. Eu falo aqui para pessoas que abriram mão da sua história para poder abençoar alguém da tua família. Ei, você tem um Deus que vê tudo isso e recompensa você, porque Ele é um Deus que semeou o Filho dele para nos salvar. E Ele que tinha o primogênito, né, o unigênito, agora virou o primogênito de muitos irmãos. Então da mesma forma, irmão, vale a pena o seu esforço, o sacrifício, para que a sua casa seja honrada, porque Deus diz, quando você crê nele, o projeto não para em você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o projeto dele começa em você, passa por você, mas é para que toda a tua família seja salva e toda a tua família tenha a bênção do Senhor. Sabe, quando a gente olha para Mardoqueu, gente, Mardoqueu é um intercessor que Deus levanta para nós. Mardoqueu é alguém que Deus levanta para suprir ou para compensar nossas faltas. Alguém que Deus levanta para balancear nossa história, para preencher um lugar que inicialmente não era dele, mas que Ele assim faz por chamada singular. Como nós precisamos de Mardoqueus nos dias de hoje. Como é necessário a gente ter pessoas que abram mão do seu lugar no palácio para nós podermos estar. Como nós precisamos de pessoas que busquem não a sua própria glória, mas cooperar para que o projeto de Deus aconteça. Como, quem sabe você olha para a sua história e fala: eu estou precisando de um Mardoqueu. Como Esther, que não tinha paz, e Deus levanta alguém para cuidar dela. Que quem sabe os pais não dariam para ela aquilo que Mardoqueu deu. Quem sabe os pais não estariam tão informados como Mardoqueu estava. Quem sabe os pais não teriam a mesma acessibilidade que o Mardoqueu teve. Como a gente precisa de alguém assim. Alguém se coloca na brecha por nós, alguém que pensa em nós, alguém que cuida de nós. E eu digo, igreja, Deus tem um Mardoqueu para você. Deus tem alguém que Ele está levantando nesse exato momento para ser um intercessor da sua vida. Deus está levantando alguém para que possa olhar para a sua causa, olhar para o que está acontecendo com você. E creia, nós servimos a um Deus que é grande, poderoso. E esse Deus vai fazer na sua vida, nesse exato momento. Enquanto estamos aqui, eu tenho convicção de que Deus pode soprar o seu nome onde for necessário. Tem alguém não tramando contra você, mas tem alguém pedindo a Deus condições para poder te abençoar, a causa da sua família, a causa da sua história. Pode ter certeza, Deus está trabalhando em seu favor. Mas para terminar essa parte do Mardoqueu e para o último ponto da mensagem, eu digo para você também: seja um Mardoqueu na vida de alguém. Seja um Mardoqueu na vida de alguém. Se alegre com a conquista de outros. Escolha viver os seus dias de escada para que outros cheguem mais longe. Os pais são isso na vida dos filhos, não é verdade? Seja um Mardoqueu para alguém. E agora quem sabe Deus está dizendo é para você. Deus está apresentando é para você. Alguém que Ele está falando: Saulo, seja intercessor dessa pessoa. Igreja, seja intercessor dessa pessoa. Igreja, trabalhe em favor dessa pessoa. Igreja, trabalhe em favor dele. Irmãos, o projeto de Deus, ele é grande. Não começa em nós e para em nós. Ele só vai passar pela gente. Mardoqueu teve a sensibilidade. Mardoqueu soube dizer o que era para ele e o que não era para ele. O concurso não me cabe, mas cabe alguém da minha casa. O concurso não é para o Mardoqueu, mas o concurso, Esther tem todos os indícios para poder competir, para poder disputar, para poder chegar lá. Tem coisas que são para você, mas tem coisas que, aquilo que não é para você, Deus pode te usar para colocar alguém nesse lugar, para abençoar alguém para chegar nesse lugar.
Seja um Mardoqueu na vida de alguém. Seja um Mardoqueu na vida de alguém. Como tem Estés precisando de um Mardoqueu na vida de alguém. Para eu entrar no último ponto, mas terminar essa parte. Qual era a proposta de Deus com Esté, irmãos? Havia um plano mais à frente na história, de exterminar os judeus, o povo de Deus. E quem pôde intervir na história? Somente Esté como rainha podia intervir. Então entenda, Deus está olhando o seu amanhã. O que você está vivendo hoje, você não consegue perceber a dimensão. Por que você está vivendo isso? Por que é tão pesado para você? Por que eu tenho que me abster por 365 dias? Por que o tratamento para mim é de 12 meses? Por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Tem vezes que Deus não vai responder o seu porquê agora, mas nos próximos capítulos Ele diz para você. Então qual é a sua parte? Esperar, confiar, ter certeza que Ele trabalha, se preparar e esperar por aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. Ela recebe uma unção para isso. E Deus tem uma unção em cima disso para nós. E o último ponto da mensagem. Você leu no texto comigo e me chamou a atenção de que Esté foi favorecida. Hegai viu ela, achou ela bonita, favoreceu ela. Mardoqueu entrou na história para poder favorecer ela, para poder cuidar dela, informar ela. Enquanto ela estava lá dentro, irmãos, o Mardoqueu estava na porta o tempo todo, dizendo o que ia acontecer. Esté foi favorecida por Deus. E quem é favorecido por Deus, uma hora vai encontrar o favor dos homens. O primeiro favor que você precisa não é do político, não é do vereador, não é da comunidade. O primeiro favor que você precisa é o favor de Deus na sua vida. E quando você tem o favor de Deus na sua vida, uma hora os homens vão reconhecer que o favor do Senhor está sobre você. Então eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, vem o favor de Deus aí, vem o favor de Deus aí. O favor de Deus abre portas que nenhum outro talento pode abrir. O favor de Deus abre portas que nenhuma outra pessoa consegue abrir. Então tenha certeza de que Deus essa noite tem uma unção que com ela vem o favor de Deus. O que Deus tem para você vai requerer preparo, vai requerer paciência, vai requerer fidelidade. Quando terminava a mensagem, hoje de manhã, Deus me deu essa última frase: quem não se prepara para um chamado, já disse não em silêncio. Quando Deus está dizendo para você hoje aqui, de coisas grandes para sua frente, como uma promessa, como um chamado, e você não se preparar para isso, você já disse não para Deus em silêncio. Quando eu não me movo com aquilo que Deus falou para mim, eu não preciso dar mais nenhuma resposta audível para Deus, o meu silêncio já disse tudo. A minha inércia já disse tudo. Então se Deus está falando algo sobre o seu amanhã, comece a se preparar hoje. Se Deus está dizendo algo para daqui a 20 dias, não espere o dia 19 para se preparar. Começa, avança, porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. Está batendo na tecla através de você. Não era para Esté ganhar um concurso, eu sou a mais bonita daqui. Não, eu estou na posição que Deus me chamou para cá, porque Ele tem um propósito para isso. Esté tinha Mardoqueu, mas nós temos um pastor, nós temos Jesus por nós. Davi, quando termina de escrever o Salmo 23, ele diz: certamente a bondade e o amor leal do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É interessante que aqui mostra no Salmo 23, você conhece uma trajetória do pastor, parece até o que Mardoqueu fazia com Esté. É dessa forma que Deus vai à nossa frente, irmãos. Ele é o nosso Senhor, mas Ele tem um relacionamento tão pessoal que Ele é o nosso pastor. Ele nos conduz aos lugares de pastos verdejantes. Ele leva a gente até as águas tranquilas. Ele vai refrigerando nossa alma. Ele vai restaurando nosso espírito. Ele é aquele que até mesmo que a gente estiver passando por um vale como a sombra da morte, Ele está conosco, com o cajado dele protegendo a gente. A gente está sendo consolado pela vara dele. Nós temos um pastor que cuida de nós. Ele chega e fala: prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. E da mesma forma que Esté recebe uma unção,
Ele fala que o pastor está ungindo a cabeça com óleo, fazendo o cálice transbordar. Deus tem uma unção para você nesse tempo, uma unção que te prepara para o próximo passo da sua vida. A unção na vida dos reis preparavam eles para o próximo passo. Saul foi ungido rei antes mesmo de ser rei. Davi foi ungido rei antes mesmo de ser rei. Deus tem uma unção para você. Esther foi ungida com óleos que era a representação de rainha, sem ser rainha. Então Deus está te ungindo hoje, porque Ele sabe para onde você vai amanhã. E você não chega com qualquer brilho, você não chega com qualquer cheiro, você chega com a unção do Senhor. E Deus está liberando uma unção para o seu hoje, para que possa crescer, para que possa florescer e te levar ao lugar que Ele tem separado para você. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Agora sim, pode apagar a luz da igreja, deixa só o altar aqui para nós. Certamente que a bondade do Senhor nos seguirá por todos os dias de nossas vidas. Eu queria que o Ministério de Louvor pudesse me ajudar. Nós queremos terminar essa mensagem com essa adoração ao Senhor, declarando essa oração cantada: te amo, Deus. E que você permita ao Senhor te conduzir em adoração. Que você possa lembrar que em todo tempo Ele foi fiel. Que você possa lembrar que em todo tempo Ele é bom. Possa lembrar que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E pode ter certeza, a mensagem de hoje ela é profética para você. Deus tem um Mardoqueu para você. Ou Deus está te chamando para ser um Mardoqueu para a vida de alguém. Deus tem um projeto para você. Deus tem um processo para você. O de Esther durou 1 ano. O seu eu não sei quanto tempo dura, mas eu sei que o seu pastor está contigo durante todo esse processo. E ele tem uma coroa para você no final. Seja fiel, irmãos. É a coroa da vida. O que mais importa é aquilo que nós queremos buscar juntos, mas por todos os dias. A bondade, a fidelidade do Senhor nos seguirá, irmãos. No seu lugar, nós queremos adorar o Senhor com essa canção. E que você possa expressar isso como uma verdadeira oração. Você que conhece, você pode cantar com seus olhos fechados, adorando ao Senhor. Você que não conhece, provavelmente a letra vai estar no telão. Mas faça essa oração do fundo do seu coração, porque Deus quer descer com uma unção. O ambiente, Adilson, daquele harém tinha cheiro de mirra, tinha cheiro de unção, Marinete, porque aquelas jovens estavam sendo preparadas para algo grande. Deus não leva unção, não leva óleos, não derrama da sua graça, o teu favor em lugares onde não vai dar em nada, não. Mas Ele sempre vem na frente com azeite, sempre vem na frente com unção, para lugares, para pessoas que Deus está colocando para coisas grandes. E eu digo para você, irmão, tenha convicção, essa noite Deus está se encontrando com o seu futuro. Essa noite Deus está falando com você e colocando você com um passaporte para chegar naquilo que Ele tem liberado para você. Então avance com a unção que Ele derrama hoje para a sua vida. Ela te prepara para esse lugar.